Salve, salve, rapaziada tricolor, companheiras e companheiros de luta e de glória. Esse aqui é o canal Jovens Cronistas e nós somos o Espaço Camisa 11, sempre aberto pela esquerda. Um salve ao Adriano, que gentilmente nos convidou a participar da TV Jovens Cronistas. Um salve a todos os companheiros que têm nos acompanhado. Estamos na terceira edição do nosso programa. Nosso time de hoje, além do Cezinha Lima no meio de campo, eu na defesa rebatendo de primeira, temos no ataque um craque, o nosso menestrel do Meia, um craque da cultura popular, Didu Nogueira, que vai nos falar, além da sua obra, evidentemente, dos seus trabalhos, do seu momento, vai nos dar um panorama geral de como a cultura está sobrevivendo à pandemia. Sem demorar muito, vamos passar logo a bola para o Didu, fazendo essa provocação. Didu, a arte vive de unir as pessoas, de juntar gente. Como é fazer arte no momento em que as pessoas não devem se juntar? O que faz? Qual é a saída? Tem que ser artista. Bom, primeiramente, Marquinhos, Cezinha, obrigado pelo convite. Espaço Camisa 11, sempre pela esquerda. Agradecimento aí também aos Jovens Cronistas. Vamos lá. Está muito difícil, né? Nós fomos os primeiros a ter que parar e certamente seremos os últimos a retornar. Eu acho que pior que a gente, só vocês da área de saúde, né? Não tem jeito. Bom, o que está sendo feito, na verdade, o que salva um pouco nós, artistas, nós que podemos ainda, né, fazer isso, são essas lives, para a gente poder mostrar um pouco da nossa arte, mostrar, em especial, a cultura brasileira, popular, mas isso também não é para muitos. Embora, com essa revolução tecnológica, vocês sabem muito bem que se faz filmes, videoclipes, através de celulares, né? Então, quem domina um pouco essa tecnologia, e isso já tem premiações, inclusive, dentro de festivais, né? Estou falando da área do cinema e tal. Mas nós, da área da música, o pessoal de teatro e tal, teatro, por exemplo, eu tenho recebido, através de um grupo de cultura que eu faço parte, algumas gravações de monólogos, né? E com artistas consagrados e tal, essa coisa toda. E a gente da música se vira do jeito que dá. No meu caso, que não toco nenhum instrumento, não posso fazer nada. Não vou me atrever a cantar a capela, né? Mas aquele que toca o instrumento de harmonia e tal, se defende. Mas é muito complicado, porque a gente não trabalha sozinho, né? Didu, e o problema está nas duas pontas, né? Nesse lado que você está abordando, mas também do outro lado. Quem tem um computador? Quem tem uma banda suficiente para passar um arquivo pesado? Tem um celular? Sim, mas o celular às vezes tem um pacote de dados, não tem Wi-Fi, não vai gastar assistindo uma live. Então, no nosso contexto social, mesmo essa opção, ela se torna mais limitada ainda, me parece, né? Sim, com certeza. Mas, de qualquer forma, é o único caminho que nós temos, né? E quem pode e tal, fazer através das redes sociais, que isso aí a maioria das pessoas tem. Então, mas de qualquer forma, e quem vive disso fundamentalmente? Porque não adianta você pegar o solista da música, você não adianta pegar o protagonista da peça. Os museus estão fechados. Como é que os artistas, o cara vai filmar dentro da casa dele? Sabe? Não vai acontecer. E você tem todo um elenco de pessoas que trabalham para que você possa levar ao público o seu espetáculo. Ou seja, um show voz e violão envolve um contingente imenso de profissionais para viabilizá-lo, né? Com certeza, com certeza. Você vai ter o hold, você vai ter o técnico de som, de iluminação, você vai ter a camareira, você vai ter o bilheteiro do teatro, você vai ter o segurança, você vai ter o faxineiro, enfim,
Não adianta, só fulano, voz e violão. Não. Você vai no mínimo ali umas 15, 20 pessoas. E onde é que estão essas pessoas? E quanto é que ganham essas pessoas? Né? Então, salvo alguns artistas midiáticos, que aí você pode colocar aí 10 a 15, o resto vai se virando do jeito que pode, porque os midiáticos têm os seus patrocinadores desde sempre. Claro. E os patrocinadores que não tinham não vão investir. Eu acho isso um erro crasso. Né? Eu não vejo, por exemplo, a Velaton vender mais, sei lá que eles vendem, acho que é tintura para cabelo, porque a Ivete Sangalo é a garota propaganda. Mas, enfim, eu acho isso um erro. Se fosse eu publicitário, eu iria por um outro caminho. Mas, enfim, cada qual com seu cada um. Então, está muito difícil mesmo. Não vejo solução a curto e médio prazo. Acredito que, a partir de novembro, dependendo da situação, e aí vocês que são médicos sabem muito melhor do que eu, você vai podendo abrir os espaços. Agora, espaços, penso eu, de teatro. Esquece nightclub, esquece boate, esquece bares que tem música ao vivo. Isso não vai dar certo até lá. Oxalá esteja errado. Mas, enfim, não tem. A gente está dependendo do socorro do governo, fundamentalmente. Pois é, nesse aspecto aí, nós todos que somos ou produtores culturais ou consumidores de cultura, comemoramos uma grande luta, uma grande vitória que surgiu de uma luta de vários parlamentares, mas, por exemplo, da nossa Benedita da Silva, aqui do Rio de Janeiro, que foi a aprovação da Lei Aldir Blanc. Sim. E a lei é feliz em todos os sentidos, até no nome que a batizou, ela brilha também, que é uma bela homenagem, merecida homenagem. Eu estou desatualizado, a lei foi aprovada, mas já está funcionando, já beneficiou alguém? Marquinhos Cezinha, é preciso que se diga que essa lei, que recebe o nome de um monstro da história da cultura brasileira, eu fico até arrepiado de falar isso, o Aldir, ele não conseguia viver dos direitos autorais. Você imagina um sujeito que tem mais de 30 sucessos, com não sei quantas regravações e tal, o Aldir não conseguia viver de direitos autorais. Bom, com relação à lei, ela foi votada na Câmara Federal e, com exceção do Partido Novo, guardem bem esse nome, ela foi quem aprovada. Quem conhece o PFL Personalité? Perfeito. Ela foi aprovada por todo o contingente da Câmara Federal. Foi ao Senado Federal e aí aprovada também por quase unanimidade, mas o PFL Personalité não conseguiu nos derrubar. O que acontece é o seguinte, esse é um dinheiro do Fundo de Cultura, da ordem de 2 bilhões e 900 milhões, que é para ser dividido entre estados e municípios. Pelo que eu... como é essa divisão? Existe um cadastro, tanto municipal quanto estadual e até federal, de artistas, de empresas de produção, sejam elas médio, pequenas, micro e meio, artistas de rua, pessoal de artesanato, pessoal de circo e tal. Existe um cadastro específico, especialmente nas principais cidades, né, nas capitais e tal, essa coisa toda. E esse bolo é dividido entre as secretarias de cultura dos estados e as secretarias municipais de cultura, me parece que da ordem de 50% para cada. Chegaram a um determinado número dessa divisão, que também não passa muito do que é o auxílio emergencial. Pensam que, em termos de R$600, não sei em quantas vezes, não sei se de uma vez só, que é um socorro, né? Pois é, mas além do socorro financeiro, penso ser
oportuno, tempestivo, que se discuta a importância da cultura para a sociedade, para a população do nosso país, né? A cultura é uma atividade essencial, é um bem essencial. Sim. Ela alimenta o espírito, ela fortalece as pessoas, ela é uma representação da sociedade, ela tem que ser reconhecida como tal. Talvez há aqueles que acreditam que depois da pandemia se estabelecerá uma nova ordem, onde a solidariedade e alguns outros valores tenham mais reconhecimento. Eu não sou tão otimista, mas, em relação à cultura, é uma oportunidade para debatermos e para reforçarmos a sua importância e seu caráter essencial, a meu ver. Sim, com certeza. Totalmente, Cezinha. A cultura e o Estado têm, em geral, relações turbulentas, porque o Estado é um exercício de autoridade nem sempre democrático, como o momento que estamos vivendo, e a cultura é, por natureza, subversiva. A cultura tem que questionar, a cultura expõe a realidade. Agora, a cultura é a liga, é a essência de uma nação. Nós nos identificamos num país desse tamanho, nós todos nos chamamos brasileiros porque nós compartilhamos a mesma cultura. Sem cultura, uma nação não existe. Então, esta lei, que eu pensei que fosse mais generosa, pelo visto, é um tanto precária, mas a existência dela, o movimento que fez com que ela fosse aprovada com tamanha maioria, quase unanimidade, isso é em si um fato histórico da maior relevância. Temos uma lei, podemos aperfeiçoar futuramente, mas existe a lei, houve um movimento que criou a lei, não foi uma benesse, se fosse esperar, ela jamais seria proposta, que dirá aprovada. Então, esse movimento todo é muito saudável. Neste momento de tanta precariedade na vida nacional, a gente precisa enfatizar um dado positivo como esse, né? Vocês estão cobertos de razão. A identidade de um país é através de sua cultura, né? Das suas manifestações mais populares, né? Quanto a esse dinheiro está parado no Fundo Nacional de Cultura há alguns anos. Não é uma coisa que seja desse governo, do governo passado, talvez do retrasado, mas é aquela coisa, aquela reserva em que eles acham que pode mexer, assim como o prefeito do Rio de Janeiro tentou fazer com os 40 e tantos milhões da lei do ISS, disponibilizando no caixa único da prefeitura para a utilização a seu bel prazer. Eu te perguntar isso. O panorama, a gente está falando do panorama geral do país. Sim. No Rio de Janeiro, é diferente? Tem algum apoio da prefeitura? Não, da prefeitura não, até porque isso já era um dinheiro carimbado. Isso é um dinheiro do ISS, né, que as empresas abrem mão em função, ou melhor, o governo abre mão em função de projetos culturais. E o Crivella surrupiou esse dinheiro, levou para o Caixa Único da Prefeitura, só que, graças à Câmara dos Vereadores, foi barrado, esse dinheiro está sendo devolvido, até porque você tem que cumprir o que a lei determina, né? Isso então, é lamentável, mas, sinceramente, ninguém pode ficar surpreso, né? Agora, típica, né? Por outro lado, o governo do Estado criou um edital emergencial, e eu, inclusive, fui um dos contemplados, para 1.500 pessoas em todo o estado do Rio de Janeiro, com cada um de nós recebendo 2.300 e algum, na verdade, a premiação é de 2.500, mas com desconto lá, com imposto, deu para 2.300 e pouco, para que sejam criadas vários produtos, ou podcast, ou você faz um filmezinho, ou você vai fazer uma peça, entendeu? Então, dentro dos 3 entes da federação, o governo do estado do Rio de Janeiro
foi o que deu um suporte melhor. E dentro das possibilidades, foram contemplados 1.500 projetos. Né? Importante. Já pagaram? É uma coisa que não... Já pagaram. O que claro que demorou, tinha um prazo, mas esse prazo foi estendido por mais 15 dias. A gente sabe como é que isso não funciona, mas dessa vez funcionou e tal. Então, dentre os 3 entes da federação, o Estado do Rio de Janeiro foi o que melhor, por enquanto, se apresentou. Dudu, deixa eu falar uma historinha que eu quero te perguntar uma coisa. O ano de 1912, a meu ver, teve 3 fatos assim relevantes. O primeiro é que foi o ano do primeiro Fla-Flu. O ano em que o time que foi campeão invicto no ano anterior, com 9 titulares do time invicto do ano anterior, jogou contra um time que tinha apenas 2 titulares do ano anterior e perdeu de 3-2. Esse naufrágio lembra um outro fato importante de 1912, que foi o naufrágio do Titanic. Foram 2 Titanics que afundaram em 1912. Mas eu estou falando isso pelo seguinte: 1912, em fevereiro de 1912, morreu o Barão do Rio Branco. Sim. E o governo, então, em respeito à morte de um brasileiro famoso, resolveu adiar o carnaval. Passou o carnaval para o meio do ano. A rapaziada, evidentemente, fez o quê? Brincou carnaval 2 vezes. Quando não podia e quando podia. Brincou o carnaval extraoficial e o carnaval oficial do meio do ano. Eu estou falando isso pelo seguinte: ano que vem, fevereiro de 2021, eu sei que você não tem bola de cristal, mas qual é o teu sentimento? Assim, haverá carnaval? Eu voto com a sua colocação. Eu acho que vão haver 2 carnavais. O que acontece é o seguinte: eu até o mês passado eu tinha uma coluna semanal na Rádio Aperipé FM de Aracaju, e para falar sobre o Clube do Samba. Como já tinha esgotado, eu fiquei 3 meses falando sobre o Clube do Samba. Aí eu falei: Mário Sérgio, eu não... tricolor, tá? Mário Sérgio é tricolor. Falei: Mário, ele falou: não, cara, esquece, foi ótimo o negócio do Clube do Samba, eu quero saber de você do carnaval. E aí eu liguei para o Luiz Carlos Magalhães, presidente da Portela, e liguei para o Edson Marinho, presidente da Associação das Escolas de Samba Mirins do Rio de Janeiro. O que eles disseram foi muito real. Falei assim: olha, se não tiver vacina, não dá para ter carnaval. Como é que você vai ter aglomeração? Muito consciente. Como é que você vai ter aglomeração e que não é pequena e dentro de uma escola de samba? Porque você tem os ensaios, as pessoas têm que ir aos ensaios, tem ensaio técnico. Processo, então, tanto que a Liesa fez uma reunião na semana passada, adiou a decisão, mas creio eu que desfile de escola de samba está condenado. Até porque, por mais que eles tenham o enredo já pronto e tal, como será a produção dessas fantasias? Quem é que vai ter dinheiro para comprar essas fantasias? E os enredos que supostamente estariam patrocinados? Vai entrar dinheiro? Não, não vai. Então, eu creio que pelo padrão Liesa de desfile, que um carnaval de uma escola de samba top custa 5, 7, 8, 10, 15 milhões, eles não vão querer sair do jeito que sai, sem demérito nenhum, obviamente, isso é só uma questão econômico-financeira, como uma escola de grupo de acesso. Então, eu acredito que desfile de escola de samba, não. E uma coisa que o Marinho, presidente das Mirins, pontuou, falou: Dudu, e não adianta tentar adiar o desfile, transferir o desfile para o meio do ano, porque em abril, meu camarada, eu já tenho que estar com os enredos prontos para 22. Claro. Entendeu? Agora, é uma indústria que funciona o ano inteiro, praticamente. O ano inteiro. Agora, quanto aos blocos de rua, legalizados ou não, como diria minha saudosa avó, duvide e faça pouco que não irão para a rua.
Os famosos blocos do eu sozinho, Sim, bloco de vai. sujo. Vai, Talvez vai. tenham até mais espaço, né? Sim, mas vai haver aglomeração, não vai ter jeito, entendeu? Entendi. Dudu, a gente estava falando aqui dessa alternativa que a arte está procurando no espaço virtual, né? Nas redes sociais, etc. Claro, muito importante é o YouTube. E eu soube, quero que você conte para a gente, que você está estreando o seu canal no YouTube esse sábado, não é isso? Hoje, estou estreando hoje o canal. Agora, às 16 horas, pinta lá de Dudu Nogueira no YouTube. Marquinhos Conta Cezinha. para a gente, o que tem lá? Cara, eu sempre fui muito reticente a esse tipo de coisa, né? Até porque eu atuo como produtor desde os 18 anos de idade, quer dizer, tem 40 anos nessa história. E sempre muito preocupado com a questão da cultura popular e da aproximação, do entendimento dessa coisa toda. Vocês bem sabem, eu sou fiel depositário de todo o acervo pessoal do Donga, né? Grande tricolor. Isso aí tem que ser um outro programa. É fabuloso o material que você tem. É fabuloso. Grande tricolor, né? Donga grande tricolor. Pai do samba, né? Hein? Pai do samba. Pois é. Apesar de todas as polêmicas, mas enfim. Então, o que eu reuni nesse canal, Marquinhos Cezinha? Eu consegui resgatar eventos que eu sempre tive a preocupação de registrar, fossem foto e gravação de áudio e em vídeo. Quando eu tinha um patrocínio razoável, eu sempre registrei. Então, tem espetáculo da Orquestra Carioca de Choro, tem um trabalho que eu fiz por conta de um aniversário da Jovelina, que inclusive foi essa semana, e teve um projeto que foi uma das coisas que eu mais gostei da minha vida, que foi o Saraus Republicanos, e, obviamente, a carreira como cantor. E aí eu fui ligando para as pessoas, falei, escuta uma coisa, bicho, você tem alguma coisa gravada de celular aqui? Resgatei show em Rio Branco, no Recife, em Natal, em São Roque e tal. Então está tudo isso lá, né? E tem um apêndicezinho, por enquanto um apêndice, que depois vai tomar forma e virar o que tem que ser, que é um pouco da história da minha mãe, Giza Nogueira, já que ela, a exemplo de mim, só que ela com um pouco mais de idade é absolutamente reticente a isso, então eu vou pegando o material de minha mãe e disponibilizando no meu canal do YouTube. A família tem história, né? Tem. Dava para fazer vários canais. Dá, pô. Eu estou tentando achar alguma coisa do meu velho avô, cara. O cara tocou com Pixinguinha, com Donga, Jacó, Noel. É meio complicado, mas eu então vou... é aquela história. Aquela história, a gente entra no canal, se inscreve, Isso, vai lá, se inscreve. Toca o sininho, toca o sininho, pelo amor de Deus. Tem muita história ali. E nessa live de estreia que eu vou fazer hoje, às 16 horas, eu estou recebendo o meu irmão, parceiro, querido, Jorge Simas, para a gente bater um papo. Não só sobre o trabalho que a gente já tem desenvolvido, mas, bom, já como o programa vai entrar um pouquinho antes do meu, eu vou revelar para vocês aqui. A gente vai gravar um disco com a obra do João, mas só com as músicas menos conhecidas. E tem que 3 João é esse, Dudu? músicas inéditas. João Nogueira. Que João é esse? João seu tio, né? Titi. João Nogueira. Isso é nepotismo. Mas é um nepotismo saudável, né? Muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Olha só, a gente está falando de YouTube. Tal como a arte, o nosso clube também se valeu do YouTube para resolver os problemas. Transmitiu o jogo, né? Nas finais do Covidão 2020, a Copa Roubinho. E agora até a simpática FluFest, evidentemente, por coerência, o Fluminense não ia produzir aglomeração dentro do clube. Até a simpática FluFest vai também para o mundo virtual. Vai ser transmitida no YouTube. Vocês viram a programação?
tem aquele esquenta normal pré-jogo, às 16 horas, às 17 tem o amistoso, a Taça Solidariedade, entre os dois clubes que se mantiveram sob as orientações das autoridades sanitárias, né? Fluminense e Botafogo. Então, eles vão disputar a Taça Solidariedade. E aí, o que vocês estão achando disso? Parece até contraditório, né, Marco? Porque eu ouvi alguns torcedores falando isso. O Fluminense, a sua direção, se opôs ao reinício do campeonato, se opôs ao reinício do futebol, por conta da circunstância sanitária que vivemos. E agora promove um jogo de futebol amistoso com o Botafogo. É difícil de compreender, de explicar, né? São os mistérios. A gente vive tempos de mistérios, de acontecimentos inexplicáveis. Nebulosos. É verdade. O presidente da República anunciou que está com Covid-19. Está infectado e cancelou seus compromissos, etc. A primeira-dama, uma doença de alta contagiosidade. A primeira-dama não se contagiou. A primeira-dama está Aleluia, camarada. negativa. E o Hélio Negão está positivo. E vai explicar. Vai explicar. Está difícil de explicar. Deixa de ser fofoqueiro. De toda sorte, Fluminense e Botafogo merecem esse protagonismo quanto à solidariedade, né? O Fluminense foi o grande campeão do Campeonato Carioca, a meu juízo, do meu ponto de vista, sem levantar a taça, porque nem sempre o campeão levanta a taça. O Fluminense foi campeão pela sua postura irreparável de denúncia da irresponsabilidade que era a volta ao futebol. A federação. E a manipulação da federação quanto à organização do retorno. Retornou com 2 jogos em 3 dias, 3 jogos em 8 dias, e a gente agora talvez tenha entendido por quê. Porque o técnico do Clube de Regatas da Gávea estava de malas prontas para Portugal. Talvez isso tenha justificado a pressa. Mas parabéns a Fluminense e Botafogo pela postura. Eu acho que a gente tem que ter, quer dizer, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas têm que ter senso de realidade. Daqui a pouquinho começa um campeonato brasileiro. Sim. O time minimamente precisa se preparar. Se na primeira rodada toma uma piaba logo, a gente reclama. Aí, se o time entra em campo nesse período, a gente reclama. Podemos, nós somos torcedores, é para isso mesmo, né? Agora, quem planeja o clube precisa levar em conta o que vem a seguir, ele não planeja só para aquela semana. Então, acho que esses 2 amistosos são positivos e, a meu ver, serão mais positivos ainda se o nosso técnico rodar o elenco, porque ele precisa ver com quem ele conta. E se o pessoal treina bem, ótimo, é melhor treinar bem do que treinar mal. Mas isso não é tudo. A gente sabe, a gente que vê futebol sabe que existe muito leão de treino. Come a bola no treino, aí você bota no jogo, o cara desaparece. Então, é preciso ver. Tem uma garotada aí que praticava um outro esporte muito bem, que é o futebol na base. O futebol na base é outro esporte, é diferente do futebol. É impressionante, né, Marquinhos? É impressionante isso, porque fica... E a gente, né, tricolor, fica assim numa felicidade, porque fala, o Fluminense, especialmente com os atacantes, né? Porque é Pedro, é João Paulo, é João Pedro, é Evanilson, é não sei o que. Mas peraí, como é que o Fluminense... Meu irmão, chega no time de cima, embora esses nomes que eu tenha dito estejam dando conta do recado. A gente tem vivido disso. O clube não vive só. Opa, Mari, substituição no camisa 11.
A Suderge informa. Vamos lá. Cezinha deu uma saída, vamos lá. Tá certo. Senta aí, querida. O time não vive só dos jogadores de ponta, que fazem diferença no time de cima. Tem uma série de jogadores medianos que são negociados, e por um clube endividado como o nosso, é isso que está fazendo a gente rodar. Se o Fluminense não tivesse essa base, eu acho que já tinha fechado as portas há muito tempo. Então, esses resultados que eu vejo como positivo, eu acho que serão mais positivos ainda se o técnico souber usar os reservas, usar os meninos da base, que é para ver com quem ele conta. Eu acho que o ponto corrido é complicado. Não é para quem tem time, é para quem tem elenco. Eu não sei se foi agora, nessa última, na volta aí do Covidão. Voltei. Na volta do Covidão, que teve uma... O número de substituições foi maior, foi isso? Passou para 5. Que é uma bela medida, né? Porque você faz com que vá rodando um pouco o elenco e tal. Essa coisa mas é um risco. Se for o Abelão, por exemplo, e errar 5 substituições, errava 3, vai errar 5. Deixa ele para lá. É uma faca de 2 legumes, como diria Vicente Mateus, né? Você pode errar mais. Então, quer dizer, eu também sou a favor desses amistosos por essas 2 questões pontuais. Ou seja, precisa manter o time em atividade, né? E podendo fazer, e sendo amistoso ainda, podendo trocar 11, 12, 15, tanto melhor. Claro. Tem que conhecer o elenco, né? Claro. Tem que conhecer no jogo, não conhecer no treino. Até porque... Tempo regulamentar esgotado? Sim. Apito final, pode ser? Sim, acho que sim. Acho que podemos encerrar. Dudu, muito obrigado pela tua presença. Vamos convidar todos os companheiros tricolores e não tricolores para assistir hoje, às 16 horas, a live de estreia do seu canal no YouTube. Como é que é o endereço lá, Dudu? Dudu Nogueira, na maiúscula, né? O D e o N, YouTube. Eu tenho certeza absoluta que não baterei o recorde do Flu TV, mas se chegar a 1% dali, está maravilhoso. É uma vitória, né? Então vamos lá, galera. Se inscrevam lá. Os companheiros também para nos acompanharem o nosso Twitter, no @Rádio Camisa 11. A gente está lá diariamente com notícias, com conversas. E convidar para no próximo sábado, todos os sábados, estar aqui conosco no nosso programa Espaço Camisa 11, na TV Jovens Cronistas. Pessoal, saudações tricolores. Saudações tricolores. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Cezinha. Um beijo para vocês. Saudações tricolores. Para vocês.